Alô pessoal, e aí? Tudo certo? Aí, estamos aí de novo. Hoje eu recebo um convidado especialíssimo, que é o Zebinho. O Zebinho foi meu professor de harmonia. Tem muito tempo, deve ter uns 15 anos já. Olha só como é que o tempo passa, né? 15 anos. E hoje eu recebo ele aqui. Já já vou fazer a solicitação. Aí já está ao vivo. Ele já está participando da live. Antes disso, eu vou só fazer só dar uns recados aqui. Primeiro recado, aproveitar essa live para falar que o Morfologia dos Acordes está na Black Friday. Caramba, que loucura, hein? Então, 40% de desconto até sexta-feira. Cara, se você quer aprender a acompanhar direito, você tem dificuldade em formar acorde invertido, colocar extensões nos acordes no violão, tá? Exclusivamente para violão. O Morfologia dos Acordes é somente para violão e guitarra. Se você quer resolver essas cifras, tocar as músicas que você tanto quer, sair do arroz com feijão, a hora é essa. Aproveita, porque até sexta-feira você vai pagar com 40% de desconto. E para os 50 primeiros tem um bônus exclusivo, que é acompanhamento de lives durante 5 meses. Caramba, entreguei o ouro aqui, hein? Não era para agora já foi. 5 meses de acompanhamento com lives, tá legal? Então como é que você faz para se inscrever? Você vai lá no link na bio e clica lá que você vai ser direcionado para o link da Black Friday. Outro recado é o Telegram. Você sabe o que é o Telegram? Não sabe o que é o Telegram? O Telegram é tipo um WhatsApp, só que melhorado. Tem mais funcionalidades e eu tenho um canal no Telegram que você tem que fazer parte. Como é que você faz para entrar nesse canal? Essa semana não tem o link disponível, porque eu só coloquei o link da Black Friday. Mas depois de sexta-feira volta o link para bio. Então você vai lá, clica no link na bio e tem lá também o botão do Telegram. Você clica e entra no canal do Telegram, ok? Se você estiver muito desesperado querendo entrar no canal do Telegram para saber as novidades, me manda um direct. Era só isso. Agora eu vou chamar aqui o Zebinho e a gente vai começar. Já está conectando, aguardando. Já vai conectar aí. Então, pessoal, está assistindo, aproveitem que isso aqui é aula, tá? Isso aqui não é só um bate-papo, isso aqui é aula de harmonia. Conectando. Não tá... Tô aguardando aqui. Parece que... Tô demorando um pouquinho. Já vai conectar. Milson tá aí, ó. Alô, Milson. Tudo certo? Diegão tá aí. Entrar aqui no... Ué, não foi. Que coisa. Tentar de novo. Um problema de conexão. Yuri está assistindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Vamos começar aqui, ó. Aula de harmonia, hein? Guardando conexão. Isso aí. Ué, o que houve? Não está indo? A conexão não está indo. Deixa eu tentar aqui, deixa eu ver. Internet, né? Estamos ao vivo, né, cara? Na televisão dá problema com um monte de
de gente trabalhando, de equipamento, a gente aqui, ó, conectando. Agora vai, hein? Foi. Alô, Zebinho. Tudo Boa bem? noite. Tudo tranquilo? Boa noite. Pô, prazerzaço ter você aqui na live para bater esse papo aí, para trocar essa ideia. Para quem não Prazer, sabe, para quem não sabe, prazer é Zé, tudo meu. para quem não sabe, Zebinho foi meu professor tem 15 anos. Eu tava pensando aqui agora, tem 15 anos não, tem mais de 15 anos, tem 16 anos. Foi em 2004 que eu te procurei pra gente começar as aulas. Olha como é que o tempo passa, né? O tempo passa voando. Já tem 16 anos que eu comecei a fazer a aula que eu te procurei para as aulas de harmonia. Muito legal. Tá me ouvindo Pois bem, é. Zebinho? Estou ouvindo bem. Você está me Tá. ouvindo? Tô, perfeito. Perfeito. O pessoal está ouvindo também, né? Pessoal tá. Pessoal aí que tá ao vivo, tá participando, dá um feedback aí. Diz se tá chegando legal, se estão ouvindo a gente. Mas eu acredito que tá tudo certo. Então, hoje o papo é pesado, né? E o papo é muito importante. Hoje nós vamos falar de harmonia. E aí eu queria. Você quer que eu conduza? Ou você. Eu posso ir falando algumas coisas e a gente vai trocando uma ideia. Então tá bom, porque a gente conversou já antes da gente entrar aqui ao vivo, então a gente já tem um roteiro. Então a primeira coisa que a gente vai abordar aqui são as leis tonais. Vamos começar por aí? O que são Eu essas, queria fazer essas tais dessas leis tonais? Fica à vontade. eu gostaria de fazer uma introdução. Uhum. Que você me falou do desejo dos seus alunos de improvisar bem. Uhum. E a gente chegou à conclusão há muito tempo que para improvisar bem é preciso, é necessário harmonizar bem. Uhum. E para você harmonizar bem, você tem a necessidade de estudar música como um todo. Então você tem que ler bem música, você tem que conhecer as cifras, você tem que estudar a harmonia tradicional, você tem que ter uma boa técnica, você tem que ser curioso, tem que ser determinado. Uhum. E para estudar a harmonia funcional é necessário também estudar um pouco de harmonia tradicional, conhecer a formação de acordes, conhecer pelo menos a formação de acordes na escala diatônica, que é uma escala heptatônica, Uhum. e nas escalas menores decorrentes das escalas maiores, que na harmonia tradicional a gente parte vamos supor, de uma escala de Dó maior, que são as teclas brancas do piano. Uhum. A formação das escalas menores partem dessa escala maior, que é a escala relativa à escala de Dó maior, que seria a escala de Lá menor. Isso, parte do Só que a sexto escala de Lá grau. menor. Exato. E a escala menor tem a escala que é oriunda das notas brancas, que é a escala menor natural, e tem a escala melódica e tem a escala harmônica. Uhum. A escala natural, a melódica e a harmônica vão produzir acordes diferentes, alguns iguais, mas outros diferentes, por causa das alterações que elas apresentam. Mas eu creio que os seus alunos já devem ter passado por isso, né? Uhum. Uhum. Já que são conhecedores da formação de acordes, sabe que os acordes são basicamente formados por terças superpostas. Uhum. E elas são formadas por terças superpostas com as terças diatônicas que a própria escala fornece.
dependendo da Exato. escala que você tá. Então, os campos harmônicos eles vão variando por conta da estrutura que essa escala tem, né? Então, se a gente sai de uma escala menor harmônica para uma escala menor melódica, os graus vão sofrer as devidas alterações por conta da alteração na horizontal. Aí a vertical também sofre as alterações. Só para dar um exemplo, você está com violão aí, não tá? Tô. Vamos partir Pode, do Dó maior. pode falar. Uhum. No primeiro grau, você vai ter um Dó maior com sétima maior e nona, pensando na pentafonia. Aham. E seria Dó, Mi, Sol, Si, Ré. Uhum. No segundo grau, você vai ter um Ré menor com sétima e nona. Uhum. Sétima e nona. Seria Ré, Fá, Dó, Mi. Ré, Fá, Lá, Dó, Mi. Uhum. Né? Aí no violão, eu tirei o... Tirou a terça, tirou a quinta. A quinta a gente omitiu, porque o violão já te induz a essa omissão. No terceiro grau, você não teria essa nona, porque você cairia numa nona menor. Exatamente. Seria Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Esse Fá, por ser uma segunda menor, Exatamente. você é usado melodicamente, mas não harmonicamente. Então você teria um Mi menor com sétima. No quarto grau você teria um Fá com sétima maior e nona. No quinto grau você teria um Sol, sétima e nona. No sexto grau você teria um Lá menor com sétima e nona. E no sétimo grau você teria um Si meio diminuto. Uhum. Só aí você já teria algumas substituições, que seria o Ré menor seria o relativo do Fá maior, o segundo grau é relativo da subdominante, o terceiro grau é relativo do Sol maior, e o Lá menor é o relativo da tônica. Que são as funções principais, né? Pois é. Então seriam os relativos das funções principais. Pois é, e o Si meio diminuto nada mais é do que um Sol com terça no baixo, sétima menor e nona. Então, peraí, deixa eu só fazer uma observação aqui. Se a gente pensar dessa forma como você está falando, a gente já enquadrou todo o campo harmônico, né? Você tem as três funções principais. Para quem não sabe aí, as funções principais são o primeiro, quarto e quinto. São as funções mais importantes. Que são as funções que vão gerar toda a teoria das funções harmônicas. E aí, exato. 1, 4 e 5 do campo harmônico. Aí, se você pensar nos relativos desses acordes, você já tem o sexto como relativo do primeiro, o segundo como relativo do quarto e o terceiro como relativo do quinto. Aí já entrou o sexto, o sexto, o segundo e o terceiro grau. Aí só faltou o sétimo, né? E aí o sétimo, na verdade, ele é uma inversão do quinto grau. Então ele não deixa de ser uma dominante. Só com esse pensamento a gente já matou o campo harmônico inteiro. Pois é. Como isso é visto através da harmonia funcional? A primeira lei da harmonia funcional, ela diz o seguinte, que os acordes que mais se relacionam com a tônica são os seus vizinhos de quinta. Uhum. Vamos pensar em Dó maior. Executa um Dó maior aí no violão para aí, pessoal. Dó maior é tríade? Dó maior, acorde perfeito. Sem dissonância, sem dissonância. Dó maior. Quais são os vizinhos de quinta? A quinta ascendente é Sol maior. Uhum. E na quinta descendente é o Fá maior. E a quinta descendente é o Fá. É o Fá maior. Toca Dó, Fá, Dó.
Dó, Fá, Dó? Dó maior, Dó, é. Dó. A posição de Dó maior aí é uma posição de repouso. E a posição de Fá maior aí é uma posição de afastamento. Sugere afastamento da tônica. Agora toca um Dó, Sol, Dó. Dó, Sol maior, Dó. O que você sentiu aí? Você sentiu uma posição de repouso, uma posição de tensão e voltou à posição de repouso. Por que existia essa tensão? Porque a formação do Sol maior, Sol, Si, Ré, a terça do Sol maior é a sensível do tom. E essa sensível vai chamar a fundamental do tom. O Si vai chamar o Dó, porque é a nota atrativa. Sim. Explica aí pro pessoal o que é sensível. Porque tem gente às vezes que não sabe o que é sensível. Na harmonia tradicional, sensível é o sétimo grau maior. Uhum. Se você fizer a escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, faz aí, por favor. A escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Sem completar. Quando você chegou nesse Si aí, você obteve uma tensão que vai resolver no Dó. Agora toca o Dó. Repousou. Uhum. A sensível é a nota que vai gerar uma atratividade sobre outra nota. Uhum. Depois a gente vai ampliar esse conceito de sensibilidade. Sim. Em princípio, a sensível é o sétimo grau maior, mas nem sempre é só o sétimo grau maior. Uhum. Na verdade, toda nota que está a meio tom, abaixo ou acima, de uma consonância, de uma escala, ela é sensível sobre aquela escala. Perfeito. Inclusive, isso aí explica muita coisa em relação a fraseado. Que o cara quer fazer, por exemplo... Isso aqui é tudo em relação de sensibilidade com essa nota aqui, para chegar nesse acorde. Perfeito. Tudo isso aí tudo isso pensando. O pensamento é esse, o pensamento de tensão e repouso o tempo todo. Melodicamente, que pode se rebater também para a harmonia. Perfeito essa colocação. Essa primeira lei tonal, que dá os vizinhos de quinta, sugere uma construção do ciclo das quintas. Que o ciclo das quintas é importantíssimo estar na sua cabeça o tempo todo. Então, você tem a tonalidade de Dó maior e o ciclo das quintas voltado para dominante seria Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá sustenido. Dá para fazer aí a execução dele? Você quer só as notas? Você quer Dó maior, tudo perfeito. Não, os acordes. Maior? Sol. Eu vou falar aqui, eu vou falar enquanto toco, porque... Isso. Os acordes, para ficar bem. Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá sustenido. Já vou passar para os bemóis. Ré bemol, Lá bemol, Mi bemol, Si bemol, Fá, voltei para o Dó. Então, quando você vai em direção ao dominante, você tem as armaduras de clave sustenidas. E quando você vai em direção às subdominantes, é só inverter, você vai em direção às armaduras de clave bemolizadas. E outra coisa que sugere a primeira lei tonal são as cadências. As cadências. Aí você tem a cadência clássica, tônica, dominante, tônica. Que é autêntica, né? Exato. A clássica autêntica. A cadência popular ou plagal, que seria tônica, subdominante, tônica. A semicadência, tônica, subdominante, dominante, tônica. A
cadência completa, que é tônica, dominante, subdominante, dominante, tônica. Perfeito. E eu acrescentaria a cadência blue, que é isso aí. tônica, dominante, subdominante, tônica. Que não é Tônica, estudado. dominante, subdominante, tônica. Inclusive, isso aí é muito interessante, porque olha só, eu tive uma formação posteriormente, eu tive uma formação soviética. E o pensamento de harmonia para os russos é que essa cadência ela é evitada. Agora, isso aqui é uma coisa interessante de falar, eu queria abrir um parênteses muito importante aqui, porque a gente está falando de música, a gente está falando de estética, né? Está falando de arte. Então, assim, por que uma cadência que caracteriza o blues descaracteriza, é evitado na música russa? Porque é uma questão de estética. Não é uma questão de que é certo ou errado, mas é uma questão de que se você quiser caracterizar a música russa, você vai evitar essa cadência, porque senão ela vai soar blues, entendeu? Então não é uma questão de estar certo ou errado, é uma questão de estética. Então eles dizem que a subdominante nunca vem depois da dominante. Agora, quando você está querendo uma sonoridade blues, você deve explorar exatamente isso, né? Exatamente isso. Na verdade, na música não tem nada errado. Nada é proibido. Vale tudo. Vale tudo. Agora, é lógico que você chegar deve no vale tudo, exatamente. Eu tive um professor que ele dizia assim, a harmonia você tem que amarrar a égua com um palmo de corda. Um palmo de corda. Aí depois você vai soltando, né? Porque assim, exato. Se você na primeira aula já deixa o cara fazer qualquer coisa, aí sai uma loucura. Porque o cara não tem referência ainda. Né? Então, por isso a técnica, que é para ir te moldando, te mostrando caminhos. E aí, depois que você tiver a segurança, aí você tem liberdade para fazer o que você quiser. Então, vamos lá. Cadência blue. Cadência blue. A cadência que eu gostaria de acrescentar. Uhum. A segunda lei tonal. Espera aí só um pouquinho. A cadência blue que você falou, qual é? Tônica, eu estava falando sobre as cadências. Tônica, dominante, subdominante e tônica. Dominante e tônica. Deixa eu fazer. Vou colocar as sétimas agora. Soou bem blue, né? Aí já soou blue. Já soou bem blue. A segunda lei tonal fala sobre o seguinte. Depois dos vizinhos de quinta, os acordes que mais se relacionam com a tônica são os vizinhos de terça. Quais são os vizinhos de terça de dó maior, por exemplo? Então, a terça descendente é o Lá menor. E a terça ascendente seria o Mi menor, dentro da armadura de clave de dó maior. Na harmonia funcional, esse Lá menor a gente chama de relativo. E o Mi menor a gente chama de antirrelativo. Observar que o relativo da tônica é antirrelativo da subdominante. E o antirrelativo da tônica é relativo da dominante. E esses relativos, que são os relativos e antirrelativos, formam uma cadeia de quintas também. Formam um novo ciclo de quintas. Eu vou exemplificar aqui, eu tô fazendo um diagrama aqui,
para exemplificar. Que isso é muito interessante. Continua. É interessante a gente observar essa vizinhança de terça, porque aí aparecem as substituições de relativos e antirrelativos. Aham. Qual é a formação do Lá menor? Lá, Dó, Mi. Uhum. Sim. Lá, Dó, Mi, o que é, na verdade? É um Lá menor, mas pode ser um Dó maior com sexta no baixo. Uhum. Ou Por seja, isso que a gente são diz que pode substitutos. substitutos. Uhum. Aqueles substitutos que apareceram na harmonia tradicional começam a aparecer aqui na harmonia funcional. Uhum. E qual é a formação do antirrelativo Mi menor? Mi, Sol, Si. O que é o Mi, Sol, Si? É um Dó com terça no baixo, com sétima maior e terça no baixo. Uhum. É um Dó com terça no baixo, exatamente. Com a sétima maior. Então, Ou seja, ele é praticamente o Dó. Ele é praticamente o Dó. É praticamente o Dó. Por isso ele então, pode... o relativo seria um Dó com sexta e o antirrelativo seria um Dó com sétima maior. Uhum. Então, acho que a gente pode aqui agora conceituar as substituições, né? Que seria um acorde substituto seria aquele que guarda pelo menos duas notas do outro. Exato, elementos importantes que definem aquele acorde principal, né? Então, por exemplo, por que o Mi menor é um acorde substituto do Dó? Porque ele guarda duas notas em comum com Dó. Então, ele preserva a sonoridade do Dó. Então, ele pode ser um acorde substituto. Isso aí é um conceito de acorde substituto, de substituição, que pode ser ampliado, inclusive, depois. Eu fiz aqui um diagrama, vê se dá para... Isso daí mesmo, perfeito. Aqui, ó. Aqui está invertido, né? Mas... Está invertido? Está invertido. Porque... A câmera fica invertida. Eu não pensei nisso, tem razão. Tem razão. Tem razão. Gente, ó, desconsidera, tá tudo ao contrário. Fazer assim, ó. Em cima, mas em cima você tem uma cadeia, um ciclo de quintas maiores, de acordes maiores, e embaixo você tem um ciclo de quintas menores. Esse diagrama você pode ampliar para todas as tonalidades. Isso, um lado, isso. Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá sustenido. Exatamente. Aqui você pode continuar isso aqui, ó. Você pode ir para Si bemol. Aqui você pode ir para Ré. Você pode ir para Lá. A gente estava falando do ciclo de quintas. O ciclo de quintas é extremamente importante para pensar funções tonais exatamente por causa disso. Normalmente, para você futuramente pensar em modulação, o caminho é esse. É você ir se aproximando da nova tonalidade por esses caminhos. Isso aqui, inclusive, é um caminho, que é o caminho diatônico, né, para você chegar a uma modulação. Então, você pode ampliar isso aqui toda a vida. Pode até pensar nisso de forma cíclica, né? Tanto os acordes de função principal, quanto os acordes de função secundária. Você pode, inclusive, fazer um ciclo de quintas mais completo. Você faz ciclo de quintas e por dentro você faz um outro ciclo de quintas com os acordes de substituição. Inclusive o Kohreuter faz isso, né? Aquele círculo que vem junto com o livro, exatamente ele coloca ali os acordes de substituição também. Perfeito. Fica claro também que essas substituições você pode usar do ponto de vista harmônico e do ponto de vista melódico. No seu fraseado, o cara está fazendo um Dó maior, você pode fazer um arpejo em Lá menor. Você pode fazer um arpejo em Mi menor. Isso vai te ajudar muito na questão da improvisação. A terceira lei tonal
é da dominante própria. Dominante Toda de... função harmônica, toda função harmônica tem sua dominante própria. Por exemplo, o Dó. Quem é a dominante de Dó? É Sol com sétima. E aí eu gostaria de falar sobre essa questão da dominante. Uhum. A dominante de Dó é Sol maior. Uhum. Sempre na dominante você pode colocar a sétima menor. E essa sétima menor, junto com a terça do acorde, da dominante, forma um intervalo de quinta diminuta. Uhum. E esse intervalo de quinta diminuta vai encontrar resolução na terça e na fundamental da tônica. Arma o Sol com sétima aí, por favor. Sol 7? É. Aqui. Agora só as notas si, faz. Essas notas são as mais importantes desse acorde. Porque forma um intervalo de quinta diminuta que vai resolver sobre Mi, Dó. O Fá vai caminhar para Mi e o Si vai caminhar para o Dó. Aqui, ó. O Fá caminha para o Mi e o Si caminha para o Dó. E elas caminham em movimento contrário, né? Uma resolvendo para cima, outra para baixo. Então, faz esse movimento e depois faz com os acordes. Fácil. Agora eu vou fazer... Eu vou colocar só o baixo. Já é o suficiente. Já é o suficiente. Notas atrativas. Exatamente. Então você ter em mente que todo acorde, toda função harmônica tem a sua dominante própria. A próxima lei tonal fala sobre o seguinte: toda função harmônica, todo acorde, ou seja, toda função harmônica, tem um acorde correspondente de modo contrário, de mesmo nome e de modo contrário, são os homônimos. Por exemplo, se existe o Dó maior, existe o Dó menor. Se existe o Fá maior, existe o Fá menor. Se existe Sol maior, existe o Sol menor. Então você, naquele seu diagrama ali, você vai ligar o Dó maior ao Dó menor, o Fá maior ao Fá menor, o Mi menor ao Mi maior, o Lá menor ao Lá maior. E vai obter outros ciclos de quinta. Aqui, ó. Você vai ampliar o seu diagrama, exato. Inclusive esses acordes, aí começa tudo de novo. Esses acordes também podem ter vizinhos seus relativos e antirrelativos. Quais são os relativos e antirrelativos de Dó menor? De Dó menor. O Mi bemol e o Lá bemol. E o Lá bemol. E aí o Mi bemol já se relaciona com Sol, o Lá bemol já se relaciona com Fá menor. Exato. E que tem as suas dominantes próprias. Exato. Qual é a dominante de Lá bemol? Mi bemol. Mi bemol. Sétima. Mi bemol, Si Qual é a bemol. dominante? Mi bemol, Si bemol com sétima. Ainda tem o Si bemol, que é antirrelativo de Sol menor. Que aí tem a exatamente. Exatamente. Vai formar novos ciclos de quintas. E para trás ainda tem do Fá menor, ainda tem o Ré bemol. Esse acorde, inclusive, é ótimo. Esse acorde pois Ré bemol. Exato. Esse acorde é muito bom de entrar. Então você não precisa se assustar se você está numa tonalidade de Dó maior e aparecer um Lá bemol, aparecer um Mi bemol. O que é o Mi bemol? É o relativo do homônimo do tom. Estou fazendo aqui umas anotações aqui. O pessoal leva em consideração aí que tá ao contrário por causa da câmera, que eu não tinha
não tinha pensado nisso. Uma vez eu fiz um vídeo falando do ciclo de quintas e aí eu fiz assim, depois eu fui ver o vídeo, estava tudo ao contrário. Ao contrário. Aqui. Exatamente. Agora você tem todos esses acordes, tem também suas dominantes individuais e todos esses acordes também têm suas dominantes individuais. Aqui eu não coloquei para o Fá menor, Dó menor e Sol menor, eu não coloquei as dominantes individuais porque são as mesmas dos homônimos aqui em cima. Só aqui embaixo que entraram novas dominantes por causa dos baixos aqui que foram diferentes. Esses acordes aqui, ó, esses acordes são muito interessantes de explorar. Esses acordes. Pois é. Isso aqui já é o que o Koroiter chama de dilatação da tonalidade, né? Dilatação da tonalidade, exatamente. E a quinta lei tonal, ela acaba com tudo. É a generalização de tudo. Que diz que depois de um acorde pode vir outro qualquer. E pode mesmo, né? Pode mesmo. E aí também você vai perceber as modulações, que podem ser passageiras, podem ser temporárias e podem ser definitivas. Na verdade, o que é modulação? Toda vez que você troca de acorde, é uma modulação. Que conceito, nunca tinha parado para pensar nisso, não. Como assim? Toda vez que é uma modulação passageira. Uhum. Quando, por exemplo, eu tô no Dó, aí eu vou para o Fá, como quarto grau de... Já modulou. Como subdominante. Você já modulou. Você encara isso como uma modulação passageira. Uma modulação passageira. Agora, às vezes a gente se dirige para um determinado acorde e vai ficar mais tempo naquele acorde, vai ser um novo centro tonal. Sim. Aquele acorde. Sim, tem até um conceito... Aí passa a ser uma modulação temporária. E a modulação definitiva é aquela que sugere uma mudança de armadura de clave. Ah, então peraí, deixa eu pensar aqui. Então você deu 3 conceitos de modulação. Modulação passageira, modulação temporária e modulação definitiva. Que sugere uma mudança de armadura de clave. Sim, essa modulação definitiva que é aquela tradicional das sonatas, que o cara muda a armadura de clave, começa um novo motivo, um novo trecho Exato. Na nova tonalidade. Em outro tom. Na nova tonalidade. E a modulação passageira seria essa que você disse, que sempre que você se direciona para um outro acorde, na verdade você pode encarar como uma modulação passageira. Exato. E a modulação temporária é quando é o que eu chamo, seria o que eu chamo de inclinação. E aí é engraçado que cada um tem um termo, que você falou modulação temporária. Eu nunca tinha ouvido esse termo, não. E olha que eu já te conheço há bastante tempo, mas eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. Nunca tinha ouvido falar nesse termo. Aí é o seguinte, olha só, do atonalismo, como é o nome dele? Schoenberg. O Schoenberg. Ele chamava esse conceito que você tá falando, ele chamava de digressões sobre regiões, que não deixa de ser uma modulação temporária. Ele faz uma digressão sobre a região do terceiro grau, ou seja, ele fica mais tempo no terceiro grau, aí ele faz a dominante do terceiro grau, ele volta para o terceiro grau, ou seja, o terceiro grau virou temporariamente o centro tonal. O centro tonal, perfeitamente. Isso daí. Os russos já chamam, não sei se os russos, mas por causa da escola russa que eu acabei estudando e tal, eles falam muito de inclinação. Na Unirio, por exemplo, só se fala em inclinação, que não deixa de ser a mesma coisa. Por exemplo, você inclinar
para a região do terceiro grau. É a mesma coisa, seria uma modulação temporária. Olha que interessante, né? É você ficar mais tempo naquela região ali do terceiro grau. A gente podia, inclusive, depois pensar em exemplos. No próximo passo, a gente pensa em exemplos e expõe. Tá legal. Numa próxima live, porque também não dá tempo de falar tudo que a gente gostaria de falar. Né? Uma substituição que é muito interessante é a substituição chamada de trítonos. Isso aí dá pano para manga. Como é que Por é essa exemplo, história? Por exemplo, Me conta aí como é que é essa quem história. é dominante de Dó? Sol sétima. Sim. Se você colocar no Sol sétima o baixo na quinta diminuta do Sol, vai dar um Sol com sétima e quinta diminuta no baixo, que está meio tom da fundamental da tônica. Então, o Sol sétima pode ser substituído por um Ré bemol com sétima. Faz uma passagem de Sol sétima para Dó e depois vamos fazer. Vamos exemplificar. Ó, Sol 7, Dó. Ré bemol sétima, Dó. Funciona perfeitamente. Funciona perfeitamente. Agora, por que funciona perfeitamente? Porque o trítono é o mesmo, né? O trítono o trítono é o mesmo nos dois acordes. Exatamente. Só muda o baixo. Exatamente. Então, a gente chega à conclusão de que o que resolve, o que resolve não é o dominante. A gente não precisa nem ver o acorde dominante como uma entidade, mas sim ver o que resolve é o trítono do dominante. O resto nem importa tanto. É só encontrar um caminho, uma condução de vozes para as outras notas. Desde que o trítono esteja resolvendo no devido lugar, tá tudo certo. Então, quer dizer, se eu tenho o trítono está meio tom da tonalidade, da fundamental. Nota atrativa. Aqui é outra nota atrativa que aí explora um pouco a ideia de sensibilidade que a gente ainda vai falar mais à frente, em outra oportunidade. Então aqui a gente tem isso aqui, né? E no outro caso, eu vou colocar só o baixo, a fundamental, a terça e a sétima. Ó, terça e a sétima, terça e sétima do Sol com baixo resolvendo no Dó. Então tem aqui Sol, Fá, Si. O Si resolvendo no Dó, o Fá resolvendo no Mi e o Sol saltando pro baixo no Dó. Agora, quando eu coloco o baixo na quinta diminuta, eu tenho isso. Que também vai resolver aqui. Perfeito, exatamente. Inclusive, essa cadência aqui não tem salto. Essa aqui ainda tem um salto no baixo. De quarta. Aqui não tem. Tudo resolve por semitom. E aí entra a questão das notas atrativas que a gente comentou. Isso é muito usado entre os jazzistas. Por exemplo, na tonalidade de Si bemol. Arma aí um Ré meio diminuto, Sol sétima e quinta aumentada, Dó menor com sétima e nona, Fá 13 e caiu em Si bemol. Si bemol o quê? Maior? Sétima maior? Então, Então ficou Ré meio diminuto, 2, Perfeito. Essa progressão pode ser substituída por Ré meio diminuto,
Ré bemol, sétima e nona, Dó menor, sétima e nona, Si13, Si sétima e nona aumentada, Si bemol. Agora o Faz um baixo e ficou faz o cromático. Vou fazer o primeiro, depois eu faço esse. É. Deixa eu só ver, só conferir a afinação do Si aqui. Esse Si tá. Então, ó, primeiro. Agora o outro. Perfeito. É muito usado entre os jazzistas esse tipo de substituição. Fazer em outro estilo aqui. O outro. Perfeito. E aí o baixo caminhou de maneira cromática. Exato. Ré, Ré bemol, Dó, Si, Si bemol. Exatamente. Então a substituição no trítono dá uma abertura muito grande. Muito. É uma substituição muito grande. E inclusive os contrabaixistas gostam de fazer esse tipo de substituição no jazz. Muito. Muito. Baixista adora. Dá sopa para ele que ele faz. Se estiver tocando de trio, se estiver tocando de Agora, trio, uma então... coisa interessante. Uma coisa interessante. Por que eu pedi para você fazer um ré meio diminuto? Ah, isso é muito interessante. Isso aí a gente estava... Exatamente. Por quê? Diga aí. Por quê? Porque ele é o segundo grau do Dó menor. Então eu não pensei direto no Si bemol. Eu pensei primeiro no Dó menor, que é o segundo grau. Ele está dentro da armadura de clave do Dó menor. É Exatamente. o segundo grau, né? O segundo grau de Dó menor é um Ré meio diminuto. Então eu pensei numa caminhada para Dó menor e uma 2,5 para Dó menor, depois uma 2,5 para Si bemol. Então você vai fazendo, quando você vai ampliando para as próximas leis, você tem que começar a agregar campos harmônicos na sua análise, né? E no seu fraseado também você pode usar isso. Quando a pessoa arma, quem está harmonizando arma o ré meio diminuto, o ré menor, um fraseado já pode estar pensando não na armadura de Si bemol, mas na armadura de Dó menor. Isso. E também pode acontecer o seguinte, por exemplo, quando eu estou tocando de trio com um contrabaixista e batera, e aí, por exemplo, tem um trecho um trecho como esse, por exemplo, quando chega no Dó, às vezes eu solo pensando em Dó menor, pensando em Dó meio diminuto, já pensando no campo harmônico de Si bemol menor. Porque como não tenho o acompanhamento, eu tomo a liberdade de escolher se eu quero esse segundo grau menor ou se eu quero ele meio diminuto. Também tem essa possibilidade. Agora, e você também pode... Como se você... se eu não tiver ninguém me acompanhando, né? E quando você faz isso que você falou, você pensou em Si bemol menor, a armadura de Si bemol menor, mas caiu em Si bemol maior. Isso. Abre outra... É a terça da picardia. O que é a terça da picardia? É quando você se dirige para uma tonalidade maior e cai em menor, ou vice-versa, quando você se dirige para uma tonalidade maior e cai em menor. Engraçado é que esse termo, eu andei procurando esse termo em manuais de harmonia e é difícil demais de achar esse termo.
Terça da picardia, né? É um termo difícil e acontece Muito. muita coisa, muita coisa. É muito usado também em fechos de música. Exatamente, a música tá toda em É, menor. É Luísa, né, por exemplo. O cara passa a música toda tocando menor e no final ele faz um acorde maior, né? Nua e exatamente. espada nua, boia no céu, e amarela tão redonda a luz, vai embora. No final ele faz Luísa, faz o acorde de substituição, o quinto de substituição aqui com a quinta diminuta no baixo. Em vez de fazer Zá, ele faz Lu, Zá. Perfeito. Terça da picardia. Exatamente. É interessante. Esse E a, conceito é muito e interessante. a terça da picardia pode ser ampliada, o conceito de terça da picardia pode ser ampliado não só para o primeiro grau, mas para os outros graus. Por exemplo, você prepara para o terceiro grau, é, que é um acorde menor. E aí você pode resolver num acorde maior. É perfeito. Entendeu? Inclusive, lembra que a gente estava conversando esses dias aí sobre aquela música o Folhetim do Chico? Tem um trecho Do que ele Chico. faz isso. Ele prepara para o terceiro grau, mas cai no terceiro grau maior. Ele cai no homônimo do terceiro grau. O homônimo do terceiro grau. Picardia, esse termo acho que vem, eu não sei direito não, mas acho que vem de engodo, né? Eu acho que é isso. Era muito usado na roda da malandragem. Cheio de picardia, aquele malandro. Cheio de picardia. É isso aí. Que é o quê? É o cara Que ilude, né? ilude, É, exatamente. Você pensa que ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele é cheio de é malandragem, verdade. cheio de picardia. Exatamente. O Então a terça, capoeirista, por exemplo, o capoeirista é cheio de picardia. cheio de picardia, exatamente. Exatamente. Então a terça da picardia é porque a terça, a terça do acorde, ela é responsável por entregar o modo do acorde. Se o modo é maior ou se o modo é menor. Então, por isso, terça da picardia. Porque você fez toda a preparação te iludindo, te conduzindo sonoramente para o acorde menor, para você ouvir a terça menor dentro da resolução, mas na verdade, quando resolve, você coloca a terça maior. Por isso, terça da picardia, por isso esse termo. E vice-versa. E Você vice-versa. pode se dirigir para maior e cair em Pode, menor. pode, É muito pode. usado, por exemplo, em vez de cair, fechar num dó maior, aí é muito usado fechar num dó menor com sétima maior e nona, por exemplo. O triste, né? Triste é viver na solidão. Ele cai no acorde menor. Tem Pois versão, é. tem uma versão, tem várias versões, mas tem uma versão Tem que várias- que ele cai no acorde menor. Perfeito. Uma outra coisa que é importante para você improvisar bem é conhecer os ciclos simétricos. Uhum. E eu destaco aqui os ciclos diminutos, os ciclos meio diminutos e os ciclos aumentados. Então vamos O lá. que Tô são os anotando. ciclos diminutos? Sim. São os ciclos baseados nos acordes diminutos. O que é um acorde diminuto? É um acorde oriundo de um acorde de sétima. Faz um Fá com sétima, com baixo na corda Ré. Tá aqui o Fá 7 e o baixo agora na corda Ré. Fá sétima. Tá com a sétima no baixo. Faz fundamental, quinta, sétima menor e terça. Fundamental, quinta, Peraí. sexta justa. Fundamental, quinta. Fundamental, quinta. Tá, entendi o que você quer dizer. Fundamental, quinta, sétima menor. Com baixo na corda Ré. Ah, tá. Perfeito.
Tá, fundamental, quinta, sétima e terça. Tá? Agora você mantém a nota do baixo e diminui as outras 3 notas meio tom. Então eu vou manter essa daqui, vou cair E as outras a 3 diminuem quinta, meio tom. vou cair a sétima e vou cair a terça. Ou seja, a quinta, que era justa, vai ficar diminuta, a sétima vai ficar, que era menor, vai ficar diminuta, e a terça, que era maior, vai ficar menor. Tá vendo que o acorde diminuto foi oriundo de um acorde de sétima. Por isso que ele se chama diminuto. Diminuto, né? Diminuído. Pois é. Por isso que ele chama diminuto. É um acorde E diminuto. faz agora, mantém a sétima e desce, faz o acorde de sétima, mantém a fundamental e a sétima e desce as outras 2 notas. Fundamental e sétima e desce as outras 2 notas. Aí vai surgir o meio diminuto. Então, por isso que ele se chama meio diminuto. O outro é diminuto, porque você, excetuando a tônica, você diminuiu todas as outras notas. E o meio diminuto, você excetuando a tônica e a sétima, você diminuiu só 2 notas. Por isso que se chama meio diminuto. Vamos falar sobre o diminuto. Sim. O diminuto é um acorde que é uma superposição de terças menores. Sim. Exato. E esse de tom em meio, ele se repete. Apenas vai invertendo. Ou seja, a inversão de um acorde diminuto é outro acorde diminuto. Exato. E é interessante que o acorde diminuto ele esconde 4 acordes de sétima. Diga, vamos falar mais sobre isso. Por exemplo, um sol sustenido diminuto. Sol sustenido diminuto com baixo aí. Tá. Exato. Esse acorde, se você diminuir meio tom, o baixo, virou um sol com 7. Perfeito. Volta para o acorde diminuto. Diminui, escolhe uma nota para você diminuir. Eu vou na ordem aqui, baixo, tenor, contralto e soprano. A gente fez o baixo, vou pegar o tenor desse acorde, que é a sétima dele. Caí. Que acorde é esse? Esse aqui é um sol, é um Mi7 com baixo em sol sustenido. Perfeito, com a terça no baixo. Com a terça no baixo. É outro acorde de sétima. Exato. Volta na diminuição. Voltei. Agora eu vou cair o contralto. Exato, abaixa esse. Vou cair o contralto, tá aqui. O contralto dele, que é a terça do acorde. Ó, tô aqui, caí pra lá, virou isso aqui. Isso aqui é um Si bemol com baixo em Lá bemol, ou seja, com baixo na sétima. Então trata-se de um acorde de sétima também. Pois é. E por último? Voltei, agora só falta o soprano. Caí. Tem um Dó sustenido 7 com baixo na quinta dele, no Sol sustenido. Que é outro acorde de sétima. Tem aqui os 4 acordes. Então viu que o sol sustenido diminuto originou 4 acordes de sétima que estão distanciados de tom e meio em tom e meio. Isso é uma coisa interessante, porque os acordes de sétima que foram gerados, foram encontrados pelo diminuto, também estão na mesma simetria do diminuto, ou seja, em terças menores. E que podem um substituir o outro. Um substituir o outro. Então a gente está falando de substituição hoje, isso é muito importante, porque isso é uma ampliação também do conceito de substituição. Não é? Então deixa eu só anotar aqui, para
para mostrar aqui também na tela, que eu acho que isso aqui é muito importante. Além disso, aparecem as inversões. Aparece um acorde com a fundamental no baixo, outro com a terça no baixo, outro com a quinta no baixo e outro com a sétima no baixo. Isso. A fundamental gera fundamental, a quinta gera quinta e o 3 vira 7, 7 vira 3. Como assim? Ó, a fundamental do diminuto, quando você cai, gera um acorde de sétima no estado fundamental. A quinta do acorde diminuto, quando você cai, gera quinta. Esses dois são iguais. Então, para ficar mais fácil de decorar, fundamental gera fundamental, quinta gera quinta. Agora o resto é invertido. A sétima caiu, gera um acorde com a terça no baixo, voltei. A terça caiu, gera um acorde com a sétima no baixo. Com a sétima no baixo. Perfeito. Perfeito. Então, deixa eu escrever aqui. A gente fez Sol 7, Si bemol 7, com baixo em Lá bemol. Depois, Ré bemol. Eu falei Ré bemol ou falei Dó sustenido? Falei Dó sustenido, né? Dó sustenido. Vou falar exatamente o que eu tinha falado antes. Dó sustenido 7, com baixo em Sol sustenido. E o último acorde, Mi 7, com baixo em Sol sustenido. Então, tá aqui, ó. Eles estão em relação de terça também. De terça menor em terça menor. De terça menor em terça menor, então, e são todo substitutos. acorde de sétima pode ser substituído pelo seu trítono, mas, além do mais, pode ser substituído de terça menor em terça menor. E outra coisa, a gente falou da substituição do trítono, e a substituição do trítono está aqui. Aparece aí. Aparece aí. E esses Exatamente. dois estão numa relação de trítono também, ó. De trítono também. Perfeito. Então, o acorde diminuto gerou acorde de sétima e nos apresentou vários tipos de substituições. Então, só fazendo um parênteses aqui para o pessoal que está assistindo e que vai assistir a gravação também, a gente vai fazer outras lives, a gente vai fazer a continuação disso. Então, segura aí e guarda, lembra disso aqui para quando a gente for falar mais a fundo de sensível, principalmente de sensível, ampliar o conceito de sensível e ampliar e entrar no conceito de modulação, porque isso aqui é uma ferramenta incrível para modulação. Porque se cada um desses acordes aqui pode caminhar para, vamos dizer, para 4 fundamentais, porque, por exemplo, o Sol 7, ele pode caminhar para Dó maior, mas pode caminhar para Dó menor. Então, ele tem duas tonalidades aqui que ele pode resolver. E esse acorde também já pode ser esse aqui no trítono, né? Então, esse acorde pode resolver em Fá sustenido. Ele pode ser o dominante de Fá sustenido. E aí, ele pode resolver em Fá sustenido maior e Fá sustenido menor. Mas deixa isso para mais para frente. Só falei para marcar isso aqui. Que esse ponto é muito importante quando a gente quer entender a modulação. Que essa é uma ferramenta muito boa, principalmente para fazer modulações para tons mais afastados. E também a gente percebeu nisso, nessa apresentação dos diminutos, que os acordes diminutos, eles se substituem de terça menor em terça menor. E isso é um ciclo simétrico. Perfeito. Isso. Simétrico perfeito. Uhum. Isso também acontece com os meios diminutos, só que os meios diminutos de terça menor em terça menor também se substituem, mas aparecem notas diferentes cada vez que você caminha por uma terça menor dessas. É um ciclo simétrico também, mas é um ciclo simétrico imperfeito. Ótimo. E outro tipo de substituição que é interessante de observar é dos acordes aumentados, que se substituem de terça maior em terça maior. Ou seja, Arma para eles.
O diminuto Por é de exemplo, terça Dó, Mi, Sol menor. sustenido. Aham. Dó, Mi, Sol sustenido. A inversão. Mi, Sol sustenido, Dó. É o outro, ou eu posso pensar em Mi, Sol sustenido, Dó, que é a inversão de Dó, ou eu posso pensar em Mi, Sol sustenido, Si sustenido, que é já o Mi, a tríade aumentada de Mi. Pois é. Pode ser também Sol sustenido, Dó, Mi. Exatamente. Né? E aí, se eu caminhar mais uma vez, voltei para o Dó. Se você colocar uma sétima menor nesse acorde, Uhum. vai cair no caso das dominantes. Podem ser substituídas de terça maior em terça maior, com quinta aumentada. Agora aumentada. esse ponto aqui é muito importante. Então, quem está assistindo aí agora, preste atenção. A gente pode substituir um acorde dominante, vê se é isso que eu estou entendendo. A gente pode substituir um acorde dominante de terça menor em terça menor e também pode substituir um acorde dominante de terça maior em terça maior. Em terça maior. Pô, então pode tudo. Por isso, no final vale tudo. E Então ainda pode mais, que um Sol, por exemplo, um Sol sétima e quinta aumentada, pode ser substituído pelo trítono, que é Ré sétima e nona. Ré bemol sétima e nona. Esse acorde aqui, Sol 7, quinta aumentada, pode ser substituído por um Ré sétima e nona. Então, esse acorde daí também pode ser substituído de terça maior em terça maior. Perfeito? Então, esse é o ciclo aumentado. Ele está intimamente ligado à escala de tons inteiros. Pô, perfeito isso. Tem que fazer um diagrama disso aqui. Pô, muito, muito interessante isso, Ana. Muito interessante, né? Pô, depois disso aqui você fala, cara, agora é comigo. Agora eu tenho que ter criatividade. Agora tem que ter criatividade. Criatividade. Se lembra uma vez que nós tocamos um Blue? Blue Monk. Blue Monk. O fecho, a gente fazia exatamente esse ciclo. Um fraseado. Eu lembro. Deixa eu ver se eu ainda sei tocar. Deixa eu ver. A gente fazia em Si bemol, né? E aí ele vai, só que no final a gente fazia. E resolve na canha, né? Exatamente. Isso. Perfeito. É aqui mesmo? É isso mesmo. Então ele fazia. Essa frase é do Thelônios mesmo. Essa frase do Thelônios. Aliás, o Thelônios era mestre em explorar os ciclos simétricos. Né? Pois é. E então, essa formação de terça maior em terça maior, Dó, Mi, Sol sustenido, se aplica muito nas dominantes,
e seus trítonos. O Kohreuter, ele fala na substituição não da dominante com quinta aumentada, mas o trítono dele, por exemplo, o Sol sétima e quinta aumentada sendo substituído pelo Ré sétima e nona, Ré bemol sétima e nona, que forma um ciclo de acordes de sétima e nona de tom em tom. Que é isso aqui? De tom inteiro em tom inteiro. Ó, o acorde Sol 7 pode ser substituído por esse, e esse ano de tom inteiro em tom inteiro. Vai resolver em dó. Perfeito. Perfeito. Uma outra coisa importante de você observar são as politonalidades. Você arma, por exemplo, um Dó maior, sétima e nona, sétima maior e nona, Dó, Mi, Sol, Si, Ré. Acho que agora eu vou precisar do piano, né? É melhor fazer no piano. Dó, Mi, Sol, Si, Ré. Vamos lá. Vê se está dando para ouvir legal. Dó, Mi, Sol, Si, Ré. Beleza. Observa que aí aparece um Dó maior. Dó, Mi, Sol. Aparece um Mi menor. Mi, Sol, Si. E aparece um Sol maior. Sol, Si, Ré. Quer dizer, dentro vamos supor que esteja na posição de tônica, esse acorde. Você pode fazer um arpejo em Mi menor, pode fazer um arpejo em Sol maior e pode fazer um arpejo em Dó maior. Tem 3 acordes dentro de um acorde só. Dó. Dó maior, Mi menor, Mi, Sol, Si. E Sol maior. E Sol. Então não se assustem se a harmonia está em Dó maior e o músico está executando Dó maior e a pessoa que está improvisando arpejar um Sol maior. Existem 3 acordes aí dentro de um acorde só. Inclusive os jazzistas fazem muito isso, né? O cara ele improvisa mesmo no Mi menor. Perfeito, perfeito. No mais, é interessante dissecar as escalas heptatônicas, pentatônicas, as escalas diminutas, as escalas aumentadas, os modos gregos e as escalas blue. As escalas heptatônicas a gente estuda na harmonia tradicional. São as escalas de 7 sons, as escalas que a gente está mais acostumado, né? Escalas maiores, exatamente. Escalas diatônicas. Exatamente. As escalas pentatônicas são muito usadas nos blues. As escalas diminutas, muito usadas nas dominantes, as aumentadas também. E é necessário o aluno também estudar os modos gregos. E os modos gregos vão levar a outras conclusões. Tenha em mente que as escalas pentatônicas podem ser maiores ou menores. Qual é a escala pentatônica maior de Dó? Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Dó. Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Dá para executar aí? É uma escala...
E qual é a pentatônica menor? Dó, Mi bemol, Sol, Si bemol, né? Dó, Mi bemol, Dó, Fá, Sol, Mi Si bemol, Fá, Sol, Si Si bemol. e Dó. Isso vem da mesma ideia de relativos, né? Porque se você pensar na escala maior e pegar o relativo, né, o sexto, começar do sexto, você tem Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. E se você analisar os intervalos que foram formados, você vai encontrar terça menor, tudo em relação à fundamental, a tônica Lá. Terça menor, quarta justa, quinta justa e sétima menor. Aplicando isso a Dó, você tem Dó, Mi bemol, Fá, Sol, Si bemol e Dó, que é aquilo que você acabou de falar. Exatamente. Se você juntar essas duas pentatônicas, a maior e a menor, formou uma escala. E acrescentar a quinta diminuta a essa escala. O que é essa quinta diminuta? Dó, Ré, Mi bemol, Dó, Ré, Mi bemol, Mi natural, Fá, Fá sustenido, Sol, Lá e Si bemol. E voltou Dó. Vou tocar a escala toda. Dó. Essa é a escala Blue. É a união da pentatônica maior com a pentatônica menor acrescida da quinta diminuta. Por isso tem aquelas frases que tem terça menor e terça maior. Soa Blue. A pentatônica menor é de origem africana. Ah, é? A pentatônica maior. Tem roqueiro que vive dessa pentatônica a vida toda. A vida toda. A pentatônica maior é oriunda da cultura europeia. Então, da mistura da cultura europeia com a cultura africana, surge a escala Blue, acrescida da quinta diminuta, que é uma nota interessantíssima, a quinta diminuta, foi uma nota que foi proibida pela igreja. Se chamava Diabolus Nota, nota diabólica, porque ela gerava muita tensão. E como a igreja... Diabos em música. Exatamente. E como a função da igreja na Idade Média era para acalmar as pessoas, essa nota era uma nota proibida. Inclusive Liszt fez uso dessa nota, muito. Liszt? Quando ele queria um momento anárquico na sua composição, ele inseria essa nota. Interessante, né? Então a escala Blue, o que é? A pentatônica maior com a pentatônica menor, acrescido da quinta diminuta. A escala Blue é uma escala eniatônica, ela tem 9 sons. Exato. A escala aumentada, quantos tons tem? Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido. Seis tons. É uma escala hexatônica. Então a gente já viu aí escala pentatônica, hexatônica, heptatônica, pentatônica, heptatônica, hexatônica. E a escala diminuta? A escala Blue, que tem 9 sons, é eniatônica, e a escala diminuta? O que é a escala diminuta?
a escala é formada por tom e semitom, ou Toda semitom vida, e né? tom. É outra escala simétrica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, octatônica. Exatamente. Agora, a aplicação dessas escalas. Muitas, excluindo a escala Blue, elas se prestam muito, essas heptatônicas diminutas e aumentadas, se prestam muito a você usá-las no momento de dominante. Uhum. Porque até o pessoal diz que na hora da dominante vale tudo, né? Na hora do dominante é Porque festa. é festa. Qualquer coisa, basta você saber resolver no momento. Exatamente. Tem um cara que fez Agora, uma analogia interessante que ele falou: imagina dois arqueiros. Aí um atira a flecha assim, e a flecha vai retinha e bate no lugar errado. E o outro atira a flecha e por algum motivo a flecha faz assim, e bom, e bate e no meio acerta o certinho. alvo. Esse cara quem ganhou foi quem acertou no meio. Mas Exatamente. esse aí é o dominante. Se você E resolver, tá depois, certo. em outro momento, a gente podia falar dos modos gregos, porque a gente falou tanta Sim. coisa hoje. Hoje foi muita coisa. Foi muita coisa. E os modos gregos, eu acho que é legal a gente gastar tempo com os modos, porque vale a pena, né? Não é um Agora, é negócio só fundamental superficial. também, quando o aluno vai estudar, ele formar os acordes sobre cada grau da escala que ele está estudando. Isso, Isso daí é importantíssimo. Ele conhecer a escala e os acordes decorrentes dessa escala. claro. Porque não tem. O Joe Pass dizia assim: a sua harmonia é reflexo do seu solo e o seu solo é reflexo da sua harmonia. Perfeito, perfeito, isso daí mesmo. No mais, a recomendação é muito estudo. Eu, quando era garoto, eu comecei a estudar música com 10 anos. Estudei 10 anos de piano clássico. Só sabia ler e executar. Datilógrafo. Eu não conseguia improvisar duas notas seguidas. E eu tinha uma paixão pela improvisação, mas eu achava que isso era um dom que vinha Tem do muita gente que além. pensa, tem muita gente que Mas, pensa isso. mas isso existe. Tem gente, tem Tem gente gente, tem que casos assim. improvisa e nunca estudou música. Uhum. Improvisa Às bem. vezes às vezes crianças autistas não É o, conseguem falar uma palavra e improvisam demais. uhum. Você botar um instrumento musical na mão deles e eles saem improvisando. É o caso do Joe Alexander, né? Que a gente Exatamente. já conversamos Agora, sobre nós, ele. seres mortais, normais, temos condições de improvisar também. Tem que estudar muito, tem que se dedicar muito, tem que ser muito curioso. De Muito. preferência, 8 horas por dia, todos os dias da semana. Durante 20 anos. Aí fica mais ou menos. Exatamente. A repetição leva à perfeição. Não tem jeito. Uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a habilidade. O que você faz com o conhecimento. Uma coisa é você saber. Existe uma diferença muito grande entre saber movimentar as peças do xadrez e saber jogar xadrez. Jogar xadrez, Entendeu? exatamente. Então, uma coisa é você conhecer essas escalas e saber, bom, já sei que a escala simétrica diminuta serve para tal acorde, tem tais notas e tem tais intervalos. Muito bem. Agora, você precisa experimentar e muito todos os dias. Você precisa de disposição
a essa sonoridade e ser curioso, como você falou, e praticar para você conseguir dominar. Porque é um conjunto de coisas. Você tem que ter uma visão holística, porque uma coisa é o conhecimento teórico, outra coisa é você colocar na prática, porque aí já envolve técnica, já envolve a coordenação motora, no caso do piano, de você articular a harmonia com o que você está assolando, você ter a independência das mãos, você ter aquele dedilhado daquela tal escala que você está masterizando, você ter esse dedilhado debaixo do dedo. Então isso é um processo longo, né? Mas é aquela coisa. Se você não começar hoje, daqui a 5 anos você vai querer ter começado hoje. É Então verdade. é melhor começar hoje, não deixar para depois. É necessário também se experimentar muito, tocar com várias pessoas, vários tipos de música, um campo que rende muitos frutos é o campo jazzístico. Uhum. As harmonias de jazz, elas são muito interessantes. A análise. Mesmo que você não se torne um jazzista, mas estudar, conhecer o repertório do jazz, da bossa nova, e não ter preconceito, tirar tudo que bater na tua mão. Uhum. É necessário também estudar música erudita, música contrapontual, música renascentista, estudar alguma coisa de Bach também, Johann Sebastian Bach, porque ele liga a questão do contraponto à questão da harmonia. Bach, ele conseguiu conhecer a harmonia antes da harmonia existir. Exatamente. E o contraponto, ele é a ligação entre a harmonia e a melodia, né? E quando você faz... São linhas horizontais simultâneas, que acabam tendo encontros harmônicos. E quando você se expõe a esse tipo de música, se propõe a tocar também, o seu ouvido começa a abrir, o seu ouvido harmônico, ele começa a abrir muito. Por quê? Porque não tem todas as vozes ali o tempo todo. E você tem que se obrigar a ouvir internamente o que está faltando. Isso é um exercício fantástico para quem quer improvisar, é ter esse ouvido interno, esse ouvido harmônico interno desenvolvido. De quando você tocar uma nota, ela não ser só uma nota, sim ela se tornar uma função dentro de um acorde. Perfeito. E a última recomendação de hoje, eu acho que o pessoal deve ter, para deglutir isso tudo, eu recomendo que, se você não é pianista, faça do piano o seu segundo instrumento. Isso. Valeu, Zebinho, eu falo isso todo dia. Eu falo isso todo dia, Ah, mas eu toco, meu instrumento é o contrabaixo. Cara, vai continuar sendo o contrabaixo. Mas você vai acrescentar o piano na tua vida. Só isso que você vai fazer. E você não precisa ser um exímio pianista. Você precisa tocar piano. Você precisa experimentar as harmonias. Exato. Isso é fundamental. Se você não tem um piano à disposição, que estude teclado, pelo menos. Que tenha um instrumento desse aqui à sua disposição, porque isso facilita muito, harmonicamente, facilita muito. Matou a pau, Zezinho. Pô. Agradeço aí. Pô, agradeço, eu que agradeço. Isso aqui tinha que ser... Não podia ser de graça, não. Isso aqui é informação. Isso aí é informação. Nossa, super preciosa. E assim, fazer essas reflexões, refazer também essas reflexões com você, eu acho também muito importante, porque o conhecimento é espiral, né? A gente passa pelo mesmo ponto,
num outro nível. Então você tem uma outra visão da mesma coisa. Então é muito importante revisitar os conceitos. Então acho que é isso. Tá certo. Acho que por hoje está legal, né? Por hoje já tem Por muita hoje coisa aí já chega. pra Agora vamos mastigar. para casa. O pessoal que está aí vai dormir, descansa amanhã, revê, estuda, anota e põe em prática. E a gente se vê na Exato. próxima. E a gente Boa se noite. vê na próxima. Um abraço, obrigado, Zebinho. Até a Um próxima. abraço Boa para noite. vocês. Até mais. Boa noite. Tchau. Até.